Agorinha, o senador Pedro estava abordando sobre a questão, senhor presidente, do dia 19 ser o dia do Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro, na minha região, senador Mock, na sua região, sempre nós tivemos eles como o braço forte e a mão amiga, né? Porque o Exército tem essa característica. Então, sem nenhuma dúvida, fica aqui também o meu parabéns ao Exército Brasileiro pela forma como sempre eles conduziram aquela instituição. Hoje goza da maior credibilidade do povo brasileiro, e não podia ser diferente, composta sempre por homens cívicos, de brasilidade e com muito amor à nossa pátria, à nossa nação. E digo isso com muita propriedade, até porque meu bisavô, Coronel Mota, foi o fundador do meu estado, ele era do Exército Brasileiro. E ele foi o primeiro juiz de paz, primeiro promotor, primeiro professor, e ele fazia essas coisas do próprio bolso, né? Uma demonstração cívica. E o outro, avô, pai do meu pai, ele foi o último comandante do Forte São Joaquim, criado em 1977, para proteger a fronteira do Brasil, né, ali nas Guianas Inglesas e na Venezuela, na invasão dos franceses e dos holandeses. Então fica aí o meu respeito, a minha consideração e a minha grande admiração pelo Exército Brasileiro. Mas, senhor presidente, o que também me traz a essa tribuna hoje é exatamente um outro dia muito importante na minha vida, que é o dia do Índio. Então, portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, povos indígenas deste meu Brasil, e especialmente os parentes indígenas do meu amado estado de Roraima. Os Macuxis, os Wapixanas, né, os Taurepãs, o Aiuai, o Yanomami, enfim, todos aqueles povos indígenas que compõem o meu estado. Eu queria, senhor presidente, com todo respeito, naturalmente, aquele povo indígena ali, começar essa minha fala hoje, lembrando aqui a música que diz assim: todo dia é dia de índio. E aí eu mandei gravar ela aqui rapidinho, olha. Todo dia era dia de índio, mas nem todos os dias tem sido, senhor presidente, o dia do índio. Sem nenhuma dúvida, essa música na voz da Baby, do Brasil, nos tempos descobrimos, o registro mostra que havia, senhor presidente, 5 milhões de indígenas no Brasil. Hoje, somos apenas 1 milhão, para querer arredondar, mas fica aí na casa de 800 a 900 mil índios, por causa de um lastimável massacre ao longo dessas 5 séculos. O desaparecimento dos povos indígenas é fruto da ação sistemática do extermínio desta população originária. A invasão, devastação de suas terras e os covardes assassinatos, espancamentos, ameaças de morte dos indígenas que lutam por seu legítimo direito. Senhor presidente, temos uma realidade extremamente preocupante. A cada 100 índios que morrem no Brasil, 40 são crianças de até 4 anos de idade. Morrem, senhor presidente. Essas pessoas morrem, em muito caso, por doenças facilmente tratáveis. Saúde humana é direito básico, é direito humanitário. Hoje, senhor presidente, hoje em dia não temos muito a comemorar. Contudo, devemos reconhecer o grande feito histórico que é a inclusão do artigo 231 da Constituição Brasileira, que trata dos direitos individuais e coletivos dos povos indígenas, o qual reconhece a posse coletiva das terras e o significado dos territórios imemorial das culturas e das diversidades indígenas. Nossa luta,
senhor presidente, nessa casa é para que os povos tenham segurança e vivam com condições ambientais e sociais com seus direitos de existência e sobrevivência pela proteção e promoção do Estado Nacional. Meu sonho, senhor presidente, é que os Guarani, Kaiowá, de Mato Grosso do Sul e todos os povos que vivem em situação de violência e sem terra recuperem suas áreas usurpadas pelos inescrupulosos e cruéis latifundiários. Segundo o senhor presidente, a FUNAI, apenas 8% das 710 terras indígenas tradicionalmente ocupadas no Brasil já estão com seus processos de regularização jurídica concluídos. 8% é muito pouco, senhor presidente, quase que nada. Então temos que dar condições para que as 92% das terras sejam regularizadas. Certa vez, desta tribuna, certo senador do meu estado questionou quem havia contado quantos índios haviam no Brasil antigamente. Naturalmente, esse senador, insensível, infelizmente não quis ler os livros do alemão Hans Stande e do francês Jean Delery, que conviveram com os índios por volta de 1550, e nem leu também os dados arqueológicos e antropológicos de outros dedicados estudiosos. Essa insensibilidade para com os povos indígenas é fruto da história mal contada pelos historiadores e governantes do passado e da insistência dos políticos do presente. Vejam que o índio sempre foi, vejam que o índio sempre foi mostrado como preguiçoso, indolente, porque ele não se sujeitou à escravidão, mas nunca se contou em livros e novelas as covardias vividas pelas famílias indígenas. Eu pergunto, senhor presidente, aos ouvintes e telespectadores que nos ouvem neste momento, como você se sentiria se hoje chegasse a polícia na sua casa e te batesse e te botasse para a rua? Como você se sentiria? Como você se sentiria se incendiasse suas casas e matasse os seus familiares? Como que você se sentiria? Como você se sentiria sem ter dinheiro e apoio do governo para comprar comida e remédio, que é uma obrigação da nação? Pois o que estou falando é o que acontece todos os santos dias com os povos indígenas. Se você tem alguma dúvida sobre o que estou dizendo, trago o relatório, senhor presidente, aqui, de 2015, da violência contra os povos indígenas. Vamos lá. Segundo esse relatório, 891 índios foram assassinados nos últimos 8 anos. Aconteceram 31 tentativas de assassinatos, 18 casos de homicídio culposo, quando se tem intenção de matar, 12 casos de lesões corporais dolosas, 8 casos de abuso de poder e 13 de racismo. Eu queria colocar mais uma hoje nessa estatística, né? Uma discriminação e um abuso do governador interino do meu estado. A governadora do meu estado, de Roraima, a governadora Sueli Campos, teve que se ausentar por uma semana. E no seu lugar, assumiu o vice, senhor Paulo Quartiero. Esse cidadão tem uma história de violência, de derramamento de sangue dos povos indígenas. E como saiu uma demarcação lá no meu estado, o secretário, que é secretário indígena, comemorou isso nas redes sociais. O que aconteceu? O governador demitiu o secretário de forma sumária, ainda disse que em outros momentos esse secretário deveria ser fuzilado. E olha quem diz isso. Exatamente o governador que tem suas contas reprovadas pelo TCE e pela Câmara. Portanto, é uma pessoa que não tem um nome totalmente libado, limpo, para fazer qualquer tipo de acusação, principalmente uma acusação, uma ameaça dessa, gravíssima. Ele deveria se retratar sobre essa grande discriminação.
fica aqui o meu protesto, fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu repúdio a esse governador violento contra os povos indígenas. Mas existe a esperança na voz de pessoas de bem e de grande respeito neste país, como o arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Palocci. O Dom Roque, na apresentação do relatório do CIMI, Dom Roque indignou-se e questionou: por que se repetem e se aprofundam as mesmas práticas criminosas sem que medidas tenham sido efetivamente adotadas? Até quando teremos que apresentar esses tristes relatórios? Diz o Dom Roque Palocci. Hoje, o indígena é tido como vilão quando se rebela contra a morosidade da justiça em demarcação de suas terras, quando se rebela contra as leis e políticas públicas que este Congresso, muitas vezes sensível à causa indígena, apoia sem sequer ouvir os verdadeiros donos da terra, porque está olhando para o outro lado, para o lado do latifundiário. Já indo para o final desse discurso, quero deixar inquietações para a nossa reflexão. O que é ser indígena em 2017 na região norte? O que é ser indígena em 2017 no Brasil? Como este Congresso Nacional trata os 305 povos indígenas, com 274 etnias? Hoje são apenas 20 mil alunos indígenas nas universidades. O que o governo federal pretende fazer para aumentar essa quantidade? Por fim, hoje é o Dia do Índio. Aliás, já podemos, ao meio da comunicação, mudar essa frase para o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Inclusive, quero até pedir aqui do meu querido companheiro senador, que bem representa o Espírito Santo, Magno, que é da Comissão de Direitos Humanos, que tem um projeto nosso lá na casa, pedindo que a FUNAI mude de FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, quero pedir o apoio de Vossa Excelência para que a gente faça justiça a esse reconhecimento. E, concluindo, senhor presidente, vamos à luta contra a injustiça dos meus parentes. Meu muito obrigado.